e ao Francisco Silveira, que é um engenheiro que trabalhou e construiu tanto aí na lei de informática, agora está explorando outras oportunidades e levando a inovação aí em outros campos que não apenas a lei de informática. Nós fizemos esse convite para que o Ministério estivesse presente aqui conosco, fizesse uma apresentação específica para a gente explorar algumas oportunidades dentro do ecossistema da Zona Franca de Manaus. Como todos nós sabemos, a Lei do Bem é uma lei que teve origem lá em 2005. Eu não sei exatamente por que chamaram de Lei do Bem, mas provavelmente existia muita coisa ruim acontecendo e apareceu esse lado bom, então a lei ganhou esse codinome aí de Lei do Bem. Mas nós não vamos tratar inteiramente desse processo todo aqui hoje, nós vamos tratar de um capítulo disso, que é os incentivos à inovação tecnológica. Acho que é isso que o professor vai tratar agora, Francisco e Lúcia também. Para vocês terem uma ideia, eu acho que nos últimos, sei lá, talvez 4 ou 5 anos, esse setor, só essa parte da legislação deve ter sido responsável por uns investimentos de 50 bilhões de reais sem correção, valores históricos. Então, é uma lei que ela não é uma lei, vamos dizer assim, ruidosa, mas ela é uma legislação muito efetiva e que leva as empresas realmente a fazer esses investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Eu até tinha pedido para eles também, se possível, desse um foco específico nas questões das ICTs, das startups, pequenas e médias empresas, como nós chamamos. Então, durante o evento, a gente vai ter a participação dos nossos colegas do Ministério e aqueles que desejarem fazer as suas perguntas, podem mandar essas perguntas pelo chat, por escrito, ou simplesmente pode mandar a inscrição e depois a gente libera o microfone e a tela para a pessoa fazer a sua pergunta. Nós vamos iniciar agora e a ideia é concluir isso no máximo às 18 horas, devido aos compromissos dos nossos colegas. Então, imagino que em 30, 40 minutos a gente possa concluir a primeira rodada e depois abrimos para as perguntas e respostas. Ok? Então, muito obrigado aí mais uma vez, professor Campagnolo, o senhor fica com a palavra. Parece que ele sumiu. Ué, mas a apresentação dele continua aqui, né? A apresentação é dele, né? Será que... Campagnolo, o teu microfone está desligado. Ok. Ele sumiu da tela aqui também, não? Não, agora a gente está te vendo. E a apresentação? Também. Também? Também. Então, era bom aumentar o áudio dele, sei lá, está muito baixo. O áudio falar está um mais pouquinho alto. baixo. Não, eu vou tentar falar mais alto. Tá bom? Isso, ok. Campagnolo, eu acho que se você ficar com o áudio do computador, talvez resolva. Acho que esse microfone aí, esse headset pode estar com problema. Não, mas eu agora eu vou com esse aqui para não alterar. Tá Bom, Roberto, obrigado pelo convite. Vou falar um pouco, né, tá certo? Então, não consegui passar aqui trancou a... Deu zebra aí. Está ouvindo, Roberto? Sim, estamos. É que eu não tô conseguindo passar o slide. Como já está no modo de apresentação, acho que essa setinha aí do computador para frente ele vai passar. Mas é aí que eu estou usando, essa que eu estou usando.
Ah, Eu acho que é melhor usar da dê própria apresentação. cancelar lá o screen e dar um share screen novamente, porque ele pode ter perdido a conexão É, com a tela. quando você saiu, pode ter ocorrido isso. É. Mas pode entrar na própria Deu, agora deve ir. apresentação. É. Trancou. Deu certo? Ainda não. Acho que você tem que ir na própria apresentação e ir movimentando lá, não? Pelo próprio teclado do computador, não? Page down e page up. Eu acho que está vendo. Agora vai, vamos ver. Ah, parece que agora vai. Opa! Isso. Pronto. Agora sim. Bom, é muito importante, então, em questão da inovação no país, comentar sobre o nosso marco legal, certo? Então, nossa lei de inovação é lá de 2004, tá certo? E ela foi alterada em 2016 e depois regulamentada em 2018. Então, o marco legal ele já prevê os instrumentos de apoio à inovação no país, tá certo? Então, dentro desses instrumentos, nós temos que são direcionados principalmente, né, para as ICTs, que são os não reembolsáveis, e os instrumentos direcionados às empresas, que são o crédito, a subvenção, o capital de risco e os incentivos fiscais, que nós vamos tratar exatamente da lei do bem. Com a nova regulamentação do marco legal, nós trazemos também agora aí como um instrumento útil no processo de inovação a encomenda tecnológica. E também, nos últimos anos, se criou um programa de aproximação das ICTs empresas, que foi a Embrapi. Então, aqui, né, nesse quadro, nós apresentamos aí, resumidamente, os principais instrumentos de apoio à inovação que nós temos, né? Então, alguns voltados para ICTs e outros voltados para as empresas, tá certo? Então, nós vamos nos deter mais na questão dos incentivos fiscais, principalmente aqueles definidos pela lei do bem. Então, a ideia da lei do bem, ela saiu exatamente da lei de inovação, lá de 2004. Então, no seu artigo 28 da lei de inovação, está claro que a União fomentará a inovação nas empresas mediante a concessão de incentivos fiscais com vista à consecução dos objetivos estabelecidos na lei. Então, a lei do bem, que ela foi publicada em 2005, ela é uma consequência exatamente da lei de inovação de 2004, em que até a lei de inovação nós não tínhamos nenhum marco legal para a questão de incentivos fiscais. Então, é uma consequência da lei de inovação. Então, a lei do bem, né, é
chamada Lei do Bem porque ela tem 4 capítulos e ela trouxe benesses, né, para a sociedade brasileira. E um dos seus capítulos é exatamente que trata da inovação tecnológica. Tá? Então, quando se está falando em Lei do Bem, na realidade, é o capítulo 3, que trata dos incentivos à inovação tecnológica. Então, o objetivo desse capítulo da lei é estimular empresas a realizarem atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, esse é o foco que foi criado, né, para a Lei do Bem. Então, qual é a ideia da Lei do Bem? Tá? Onde incide a Lei do Bem? Olhando para esse quadro, tá certo? Aqui nós podemos ver que nós temos lá desde a pesquisa de mercado até a parte lá de transporte, logística e comercialização. E nesse intermediário temos, né, a parte da pesquisa e a parte da linha de produção. E a Lei do Bem ela atua apenas aqui na parte da pesquisa básica, na pesquisa aplicada, no desenvolvimento experimental, na TIB. TIB é uma sigla, né, Tecnologia Industrial Básica, e no apoio técnico. Então, a ideia da Lei do Bem é compartilhar risco tecnológico. O que significa isso? Quer dizer, essa é uma atividade que tem um grande custo para as empresas, e aí, quer dizer, são atividades incertas. Mas, para o país crescer, nós precisamos que as empresas realmente desenvolvam esse tipo de atividade. Então, a Lei do Bem vem no sentido de que estimula as empresas a fazerem essas atividades de pesquisa e desenvolvimento para inovação, e que o governo entra com uma parte dos custos. Então, é um compartilhamento dos riscos tecnológicos inerente a esse tipo de atividade. Podia-se dizer que a Lei do Bem é como uma parceria entre o poder público e as empresas que desenvolvem a inovação. Quer dizer, o poder público entra com uma parte exatamente para estimular, quer dizer, compartilhar o risco. E isso faz com que a sociedade pode ganhar. Quer dizer, se nós tivermos empresas que inovam mais, certamente essas empresas vão ter mais competitividade, vão gerar mais emprego, vão gerar mais distribuição de renda. Então, a ideia, né, a essência da Lei do Bem é uma parceria. Quer dizer, vamos estimular essas atividades que têm esse risco, em que o governo, né, o poder público entra com uma parte desses gastos, tá certo? Então, a ideia, onde é que incide a Lei do Bem? Exatamente naquelas atividades que, por sua natureza, trazem riscos tecnológicos, e aí o Estado se propõe a compartilhar, contribuindo com seus custos. Então, são aquelas atividades que têm aquela possibilidade de sucesso. Então, nós, com a Lei do Bem, nós queremos estimular que os empresários inovem mais. Quer dizer, inovando mais, eles vão ser mais competitivos. É claro, sendo mais competitivos, eles vão empregar mais e, acima de tudo, vão contribuir mais com impostos. Então, vocês veem que é uma parceria. Quer dizer, se ajuda de um lado, mas que se quer lá na frente também a melhoria dos benefícios para a sociedade. Então, a Lei do Bem são incentivos fiscais, tá certo? Então, os gastos que as empresas têm nos seus projetos de pesquisa e desenvolvimento, eles podem ser abatidos dos impostos. Então, essa é a ideia, né? Quer dizer, então, uma parte do que eles vão gastar nesses projetos de pesquisa e desenvolvimento, eles podem abater
dos impostos. E os impostos são exatamente o imposto de renda, pessoa jurídica, e a contribuição social do lucro líquido. Então, a ideia aqui nesse slide, como é que se faz a dedução desses impostos, tá certo? Então, de uma lei de 1964, essa lei de 1964 é a lei do imposto de renda. Então, é a lei que, por exemplo, permitiu abater os gastos de médico da pessoa física e também permitiu que os gastos de pesquisa e desenvolvimento, tá certo, também pudessem ser abatidos do imposto de renda à pessoa jurídica. Então, lá de 64, já 100% dos gastos de pesquisa em P&D, eles já podiam ser abatidos. Com a lei de 2005, a ideia, então, foi estimular mais a pesquisa e desenvolvimento nas empresas, se aumentou. Quer dizer, se deu um adendo a mais, tá? Para as empresas, no seguinte sentido: só a empresa, além de te dar o desconto de 100%, eu vou considerar o seguinte: na hora de calcular o imposto, em vez de calcular os 100% que você gastou, você pode calcular mais com 60%, como se fosse uma bonificação. Então, ela vai, na hora de fazer o abatimento, em vez de abater os 100% do que gastou nos gastos de P&D, ele vai abater 160% do valor. E esse valor ele pode aumentar, tá certo? Em função do número de empregados pesquisadores contratados, ele pode ter um adendo de 20%, tá certo? Se ele tiver um aumento superior a 5% do pessoal empregado na pesquisa, ele pode ganhar esses 20% a mais. E se, além disso, ele tiver nos seus projetos, né, uma patente, um registro de cultivar, ele pode ir com mais 20%. Significa que, se ele tiver todo esse benefício, ele tem o 100% da despesa operacional lá de 1964, 60% essa bonificação, 20% por pessoal e 20% por patente ou registro de cultivar. Então, pode ir a 200% o valor para ser abatido no imposto. Tá certo? Muito importante, para uso da lei do bem, não há necessidade de qualquer chamada. O uso é automático dos dispêndios em P&D. O que significa? Claro, ele vai gastar os recursos no seu projeto de P&D no ano fiscal e vai abatendo esses recursos gastos nos impostos que ele vai pagando ao longo do ano, né? O imposto de renda à pessoa jurídica e a contribuição social do lucro líquido, tá certo? Claro que a empresa também, ela, da mesma forma que uma pessoa física, no ano seguinte, entrega a sua declaração, a empresa também, ela gastou, né, com P&D, ela bateu com P&D, no ano seguinte, ela nos apresenta, quer dizer, tem um formulário eletrônico do Ministério da Ciência e Tecnologia, em que ela apresenta onde ela fez os gastos para serem verificados se estão seguindo a lei. A ideia de que elas mostrem que elas teve os gastos exatamente naquelas atividades que tinham o risco tecnológico inerente do processo, tá certo? Então, é muito importante isso. O que se faz aí nas despesas de P&D é aquelas atividades com risco tecnológico. Então, pela Pintec, por exemplo, é considerada uma compra de máquina como uma inovação. Essa inovação aqui não pode ser
considerada na lei do bem. Porque, embora seja uma inovação considerada pela Fintech, é uma atividade que não tem nenhum risco tecnológico, tá certo? Então, as empresas têm que mostrar em que atividade, onde é que estava o risco, onde é que estava o esforço tecnológico para que realmente possa merecer aquele compartilhamento de gastos. Quer dizer, ela tem que mostrar que teve um risco, que teve um esforço tecnológico, e esse esforço tem um gasto grande e o governo se propõe a compartilhar. Então, esse projeto de P&D, então aqui ela se abre. Esse projeto de P&D ele pode ser realizado na própria empresa, tá certo? Ou ele pode ser um projeto realizado com universidade ou com qualquer instituto de pesquisa, quer dizer, com uma ICT. Ele pode ser realizado também com um inventor independente, ou pode ser também transferido para uma pequena empresa. Quer dizer, uma startup ela pode realizar pesquisa e desenvolvimento com uma igreja, quer dizer, um projeto, né, de P&D para uma grande empresa. Então, ela abre essa possibilidade. Então, as startups têm aí um potencial de trabalhar com grandes empresas no desenvolvimento de projetos de P&D para essas grandes empresas. Desenvolvimento de inovação para essas grandes empresas, tá certo? Então, ela abre. Então, não é só esse P&D, não é o P&D apenas dentro da empresa. Como a gente pode ver, né, nesse slide, pode ser aberto. Além da questão da redução dos impostos, né, de imposto de renda e contribuição social, tem alguns ganhos adicionais, que é a redução de 50% do IPI para bens destinados a P&D. Então, se a empresa vai comprar um equipamento, que esse equipamento se direcione a atividades de P&D, ela tem direito a esse desconto. Ela tem também depreciação acelerada desses bens novos destinados a P&D, e também amortização acelerada para bens intangíveis vinculados à pesquisa e desenvolvimento. E também a redução a zero da alíquota do imposto das remessas ao exterior destinada ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares. Então, para resumir, para entender o que significa aquele 100 mais 60, tá certo? Pelas alíquotas do imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social do lucro líquido, se ela tem só o básico, quer dizer, os 100% da lei de 1964, mais os 60% da lei do bem de 2005, significa que o benefício fiscal 54,4% do valor do projeto é pago pelo poder público, tá certo? Então, a ideia que eu falei de parceria é essa, quer dizer, mais da metade do valor do projeto, ele desconta nos impostos a pagar. Quer dizer, uma parceria importante e interessante. Quer dizer, a sociedade abre mão desses impostos, é claro, para ter benefícios. A empresa precisa crescer, precisa ser competitiva, ela precisa gerar emprego, ela precisa gerar renda, e aí depois, claro, isso pode retornar também com aumento de impostos. Então, só o básico, 54,4% do valor do projeto, ele é em benefício fiscal. Se ela tem aquele adendo adicional de mais 20%, com um número maior quer dizer, aumentando acima de 5% o número de colaboradores na área de P&D, o benefício fiscal sobe a 61,2% do valor do projeto. Quer dizer, 61% do projeto é pago pelo poder público. E se tiver a dedução plena, né, com patentes ou cultivares, que é 100 mais 100%, 68% do valor do projeto, ele é coberto com recursos públicos.
tá certo? Então, é realmente uma parceria, quer dizer, um ganha-ganha. Quer dizer, eu acho que incentivar as empresas e incentivar as ICTs, porque como nós vimos, as ICTs podem trabalhar junto com as empresas do desenvolvimento desse projeto. Uma startup pode trabalhar junto com as empresas do desenvolvimento desse projeto. Mas muito importante, eu quero voltar aqui num slide, qual empresa pode fazer uso da lei do bem, tá certo? Então, a lei do bem ela tem algumas limitações. E uma primeira limitação, que a empresa que pode utilizar a lei do bem são as empresas no regime tributário do lucro real, tá certo? Então, nós temos o regime do lucro real, o lucro presumido e o simples. Apenas as empresas do regime do lucro real podem fazer uso. E outra restrição da lei do bem é que a empresa, no ano que ela está usando a lei do bem, ela tem que estar dando lucro, tá certo? Então, uma empresa, com a lei atual, uma empresa estando no prejuízo, ela não pode usar e depois compensar em anos subsequentes, tá certo? Então, é também uma restrição importante, quer dizer, a empresa tem que estar no lucro para fazer uso da lei do bem. Então, voltando lá, aqui, então, a parceria que eu mostrei, porque é exatamente uma parceria. Quer dizer, o poder público cobre mais da metade do valor do projeto. Nós temos guias, tá certo? Muito importante, que pode ser acessado pelo site do Ministério, tá certo? Tem um guia que nós fizemos uma parceria com a AMPEI, e no ano passado também lançamos um guia prático, um guia muito útil aí para ajudar as empresas, as ICTs, a conhecerem e como aplicarem a lei do bem. Aqui alguns resultados, né? Então, a lei do bem ela foi publicada em 2005, mas na realidade só no ano seguinte que tivemos, né, a aplicação. Então, nós começamos lá com 130 empresas em 2006 e em 2018 tivemos aí 1.850 empresas aplicando a lei do bem. É um crescimento, tá certo? A gente mostra, né, um gráfico de crescimento, mas a gente vai ver que nós precisaríamos ter muito mais empresas aplicando para que realmente tivéssemos um país mais competitivo, um país mais desenvolvido. Aqui, muito interessante, então, né? Aqui os gastos, né? Os investimentos das empresas e a renúncia fiscal. Estudos nossos têm mostrado que as empresas que começam a usar a lei do bem, parece que elas adquirem algum vírus aí, né? O vírus da inovação, né? Um vírus bom, tá certo? E que elas aumentam os seus gastos em pesquisa e desenvolvimento. Isso que tem mostrado as pesquisas que nós temos fazendo, tá certo? Então, bastante interessante é que praticamente o que se dá de renúncia fiscal, a empresa ela gasta mais de 4 vezes mais em pesquisa e desenvolvimento. Então, é um slide bastante interessante que mostra também que a lei do bem ela alavanca gasto privado em P&D. É isso que o país precisa. O país precisa mais gasto privado em pesquisa e desenvolvimento, da mesma forma que países desenvolvidos. Quer dizer, aqui ainda o gasto público é maioria, né, na questão do pesquisa e desenvolvimento. Nós precisamos alavancar mais gastos privados. E a lei do bem, então, ela tem esse potencial de trazer mais gastos privados para pesquisa e desenvolvimento. Temos alguns desafios, né? Então, nós vimos lá que nós temos hoje, né? Foi a última entrega, né? Que foi 2018, 1.850 empresas aplicando na lei do bem.
como eu falei, as empresas que podem aplicar são as empresas no regime do lucro real. E hoje, né, nós temos cerca de 155 mil empresas no lucro real. E aí, quer dizer, dessas 155 mil, apenas 1,1% delas aplicam na Lei do Bem. É interessante, então, da Lei do Bem, a Lei do Bem ela pode ser utilizada por empresas de qualquer setor, tá certo? Então, não tem nenhuma distinção do setor. Então, pode ser um banco, pode ser uma indústria, pode ser um comércio, quer dizer, qualquer empresa que vai desenvolver pesquisa e desenvolvimento para inovação, ela pode aplicar na Lei do Bem. O áudio está bem ruim, Campanholo. Ficou bem ruim agora o áudio, não estamos te ouvindo. Piorou? Sim, Pouca melhorou. coisa. Melhorou um pouco, sim. Então tá, vou tentar, que escapou aqui um pouco o microfone. Então, das 155 mil empresas no regime do lucro real, 1,1% utiliza o instrumento. Mas também nós tivemos publicado aí há poucos dias a Pintec. E lá na Pintec, se vocês olharem, nós vamos ver que 39.329 empresas implementam inovações de produto ou processo. Então, essa é a última Pintec. E nesse ano de 2017, nós tivemos 1.476 empresas aplicando na Lei do Bem. Então, só 3,7% das empresas que implementam inovação de produto e processo aplicam na Lei do Bem. Tá certo? Então, isso realmente, como eu disse, embora nós mostramos um crescimento de empresas que aplicam na Lei do Bem, é muito pouco. Quer dizer, o país precisaria muito mais. Nós precisaríamos ter, no mínimo, aí 10 mil empresas aplicando na Lei do Bem, se nós realmente quiséssemos ter um país mais competitivo, um país que dependesse menos de commodities na sua economia. Então, vocês observem que a gente tem aí um desafio grande aí pela frente. O outro desafio, que, como eu comentei, é a restrição a empresas com lucro fiscal no ano base, tá certo? E isso, os países que usam incentivos fiscais, a grande maioria ele possui um instrumento que possa compensar em anos subsequentes essa questão do lucro, tá certo? Então, deu prejuízo e compensa em anos subsequentes. Então, esse é um desafio muito, muito importante e principalmente no momento que vivemos, em que certamente nós vamos ter um grande número de empresas entrando no prejuízo, tá certo? Então, nós temos aí uma questão emergencial da questão do lucro fiscal para ser usada a Lei do Bem, tá certo? E outra questão também, a Lei do Bem ela tem um foco muito grande em grandes empresas, tá certo? E aí os dados, né, da OCDE mostram que o país aí precisa melhorar. Então também o instrumento para que ele possa atingir mais a pequenas e médias empresas. Quer dizer, como nós vimos, a abertura da Lei do Bem para pequenas empresas é só trabalhar com uma grande empresa. Quer dizer, mas a ideia aí é também tentar pensar em alguma forma de que pequenas e médias empresas pudessem também utilizar a Lei do Bem. Bom, para concluir, então, a gente pode dizer que são positivos os gastos privados de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a renúncia fiscal obtida. Então, se observa que são R$ 4,18 aplicados em projetos de PDI para cada real de renúncia. Então, como eu disse, aquilo é um elemento alavancador de gasto privado em PID. Então, e vem mais naquela observação que eu
garantia, se nós tivéssemos 10 mil empresas aplicando na Lei do Bem, nós teríamos muito mais P&D, muito mais inovação nas empresas brasileiras, muito mais gasto privado com inovação nas empresas brasileiras. O outro grande desafio, então, é aumentar o número, né, de empresas. Quer dizer, nós vimos lá, 155 mil poderiam aplicar. Né? Olhando a Pintec, 40 mil poderiam aplicar. E temos 1.800 empresas. Quer dizer, nós temos um universo muito grande aí de trabalhar, né, para que mais e mais empresas possam utilizar, possam se beneficiar da Lei do Bem. E, claro, né, nós teremos um país muito mais competitivo. Essa é a ideia. É uma parceria a Lei do Bem. E, finalmente, né, podemos dizer que chegou-se à conclusão, né, um consenso, da necessidade de um aprimoramento da Lei do Bem, para torná-la mais efetiva. E, nesse momento, é uma questão emergencial. Quer dizer, a questão da permissão do uso para o prejuízo fiscal é fundamental nesse processo, né, que nós estamos vivendo. Então, era isso que eu tinha a apresentar e ficamos à disposição para discussão. O Silveira e a Maria Lúcia estão aí, pode complementar da forma que eles acharem, né, necessária para um melhor entendimento. Obrigado aí por me ouvirem. Tá, muito obrigado aí, professor. Acho que foram bem esclarecedoras. Na verdade, esse último item do slide aí, assim, remete a um entendimento de que o Ministério está trabalhando nesse aperfeiçoamento. Outros aperfeiçoamentos já foram feitos no passado, né? Porque existia quase que não, existia uma proibição das empresas que usufruíam dos benefícios da Lei 8248, da 8387 em Manaus, de usarem a Lei do Bem. Isso foi resolvido. Então, eu acho que estão sempre abertos aí a questão desse aprimoramento. Essa questão do uso pelas pequenas e médias empresas, hoje, as pequenas e médias empresas são quase que empresas, vamos dizer assim, de lucro presumido e tal, não são empresas de lucro real, em geral. Então, vamos dizer assim, elas são uma usuária da lei, assim, na derivada de segunda, vamos dizer assim, o segundo beneficiário da lei, né? E eu queria fazer uma pergunta assim, bem direta para vocês, quer dizer, como esses espaços de inovação que várias empresas hoje no Brasil estão construindo, como eu acho que 2 exemplos bem conhecidos, o espaço de inovação do Bradesco, lá com o Habital, Inova Bra, e o Itaú do Cu. Esses espaços, eles podem ser beneficiados, as empresas podem aplicar nesses espaços para abater na Lei do Bem? Pode. Peraí, só no espaço, deixa eu entender melhor. O que é? O espaço eu vou complementar, Roberto, desculpa aí a interrupção, mas eu vou complementar a sua pergunta. A pergunta seria, Campanholo, na interpretação do artigo 18, lá da Lei do Bem, como é que as empresas que são optantes do lucro real e estão dispostas a investir em inovação, como é que elas podem investir em empresas, em microempresas, empresas de pequeno porte, que são hoje as empresas que a gente chama de empresa nascente de base tecnológica, são as startups. Como é que essas empresas podem investir nas startups utilizando a Lei do Bem, já que a gente sabe que tem a questão da restrição da propriedade dos resultados ou do risco tecnológico, né? Quem que assume o risco tecnológico nessa situação? E, normalmente, esses investimentos nessas empresas nascentes de base tecnológica, muitas vezes, o investimento nelas, na inovação, a inovação pode vir a beneficiar a empresa, mas pode ser que ela não dê o resultado almejado ao final. Acho
que seria essa pergunta aí do Roberto. E essas empresas estão dentro de espaços como esses, como o Cubo, como o InovaBrá, e como outros hubs de inovação que estão espalhados aí pelo país, tem uma série de outros também em Minas, por exemplo. O Silveira começou a dar a resposta, depois eu Tô, vou sim, complementar. tô. Inclusive, vocês estão ouvindo bem? Sim. Estão, né? Ótimo. Pois então, eu acho que o público que nós temos aqui são de CTs privadas, acredito eu, tá certo? Ligada a empresas ou não, ou seja, independentes, e micro e pequenas empresas, digamos, inovadoras, tá? Então, a lei, tá certo? Ela é bem clara quando ela diz, tá certo, quem é o beneficiário direto ou primário da lei do bem. São as empresas que operam no lucro real, que realizaram atividade de P&D e que tiveram lucro no ano em que fizeram as atividades de P&D. E depois vem o beneficiário secundário, tá certo? Onde ela fala que são as ICTs, que nós temos ICTs aqui na plateia, e as micro e pequenas empresas. Não sei se nós temos algum inventor independente aí na plateia, mas são essas três categorias, tá, de entes que podem se beneficiar indiretamente dos incentivos. Então, as empresas, elas têm necessidade de inovar. E manter, tá certo, um laboratório com mestres, doutores, pagando salário, 13º, férias, na maioria das vezes, isso é muito caro para a empresa. Algumas têm essa atividade internamente e outras não, tá? Então, vamos partir para aquelas que não têm, tá certo? Que é a grande maioria. Como é que essas empresas fazem para inovar? Pela lei do bem, tá? Bem, elas podem, primeiramente, executar suas atividades de P&D, suas necessidades de P&D, tá? Internamente. Depois, com as ICTs. Para uma empresa fazer um convênio, tá certo, com uma ICT, vocês sabem, se for uma ICT pública, é complexo e demorado. E, na maioria das vezes, a empresa não tem esse tempo todo. Então, é muito comum elas recorrerem aos centros de pesquisa privados, que são bem mais ágeis, tá certo? E o processo é bem mais simplificado de formação de um convênio, de um contrato. Então, a lei do bem, ela tem uma característica que é muito inovadora em relação aos outros instrumentos que a gente acompanha, principalmente aí na Zona Franca de Manaus e nas outras empresas e nas outras ICTs estabelecidas na região Nordeste e Centro-Oeste, que é aquela obrigatoriedade, tá certo, da Lei 8387 e da Lei de Informática, que tem que investir em ICT. Tá? A Lei do Bem não tem isso. O cara investe onde ele quiser, internamente, em ICT, em micro e pequena empresa e inventor independente. Então, no caso da Lei do Bem, as ICTs, tá, elas têm que ir atrás, tá certo, de projetos. Então, e isso para as ICTs que estão em Manaus, isso é muito simples, porque as empresas estão aí. Nós temos algo em torno de 70, 80 empresas em Manaus que são usuárias da Lei do Bem. Tá? Grandes empresas com grandes projetos, tá? E muitas delas, tá certo, não têm seu próprio centro de pesquisa ou um laboratório, e muito menos pessoal, tá certo, capacitado para executar suas necessidades de pesquisa e desenvolvimento. Então, elas recorrem, tá certo, às ICTs que estão aí na região. No caso das micro e pequenas empresas, que eu acho que é até mais simples, tá? Nós temos esses dois bons exemplos que vocês falaram aí, do InovaBrá e do Cubo, que é o vetor perfeito da lei do bem.
Tá? Esse é o perfeito. Tá? Eu tenho uma empresa grandona, tá certo? Eu tenho minha necessidade de inovação e eu vou executar meus projetos na micro e pequenas empresas. É isso que fala a Lei do Bem. Tá? Só que não tem CT lá. Passou direto para a micro e pequena empresa, que é o caso do Cubo e do InovaBrá. Tá? Então, é o exemplo perfeito da Lei do Bem. Mas tem um também que é muito bom, e eu gosto muito, que é o Nexus. Não sei se vocês conhecem, que é do Sebrae. Conhecem? Sim. Acho que Alô? muitos conhecem. Oi, acho que muitos conhecem. Nexus, ele é igualzinho ao Cubo e ao InovaBrá e outros que estão por aí, com uma vantagem, tá? Não precisa a empresa estar naquele espaço do Cubo e nem no espaço do InovaBrá. Ela pode estar em qualquer lugar do Brasil. Ela só tem que estar, tá certo, naquele cadastro que o Sebrae mantém, que hoje tá, já tem 6.300 empresas lá. E são todas micro e pequenas empresas inovadoras. A maioria startups e algumas, tá certo, incubadas. Então, esse modelo, tá certo, também é muito bom, tá certo, para as micro e pequenas empresas. No caso do Nexus, tá, do Cubo e do InovaBrá, não tem ICT, só tem empresa. Tá? Então, é um modelo voltado para micro e pequenas empresas, que se adequam muito bem, tá certo? Aí no caso de você. Tá? Então, tanto a ICT quanto a micro e pequena empresa, ela tem um desafio maior, que é chegar na grande empresa. Esse talvez seja, tá certo, o maior problema, tá certo? É como uma empresa pequena ou como uma ICT, digamos, também pequena, tá certo? Chega numa empresa, tá? Para executar alguma atividade de P&D. É muito comum, tá? Que essas empresas que nós estamos falando, que são empresas grandes, operam no lucro real, esse tipo de coisa, elas sempre têm, tá certo? Um coordenador, tá certo? Uma pessoa, tá? Que é responsável pelas atividades de inovação, de pesquisa e desenvolvimento, relação com o ICT, tá? Uma empresa digamos, mais inovadora, ela sempre tem, tá certo, uma pessoa que faz, tá certo, a aproximação dela com as ICTs. Aí mesmo em Manaus eu sei uma série de empresas que têm contato com as ICTs, digamos, governamentais, ou com as grandes ICTs que estão estabelecidas aí. Tá? Então, nos dois casos, tá, é perfeito o uso da Lei do Bem, mas a ICT e a micro e pequena empresa, ela tem que buscar, pode esperar, não tem essa obrigação, tá certo? Digamos, como tem a lei de informática, de a empresa procurar, tá certo, a ICT. A Lei do Bem é diferente. A ICT e a micro e pequena empresa é que tem que ir atrás da empresa beneficiária. Tá? Agora, voltando, tá certo, ao benefício. Mas tem problemas, o artigo 18 da lei e tal. Então, isso é fácil contornar isso, pessoal. Tá? Se a empresa é uma micro e pequena empresa e ela opera no lucro real, porque tem, tá? Tem empresa pequena que opera no lucro real. Se ela tá certo, utilizar os incentivos da Lei do Bem, é a regra geral. É a regra geral. Tá? Agora, se ela tá certo, uma micro e pequena empresa, tá? E está no Simples, tá? Tem um pequeno probleminha ainda a Lei do Bem, tá? Que aquele recurso que ela recebeu da grande empresa, que é beneficiária direta da Lei do Bem, para executar um projeto, aquele recurso, tá? Ela não é dedutível, ela tem que incorporar aquilo no seu faturamento e declarar no imposto de renda. Isso é péssimo para uma micro e pequena empresa, tá? Porque, dependendo do tamanho do projeto, ela já saiu de micro e pequena empresa, já passou para uma empresa do lucro presumido, ela já saiu do Simples. Tá? Então, esse é um dos grandes problemas que nessas nossas
discussões agora de aprimoramento, a gente está tentando tirar essa restrição, tá? Ou seja, os recursos recebidos para execução de projetos de P&D no âmbito da lei do bem, tá certo? O montante do recurso recebido seja dedutível, tá? Então, isso a empresa, é como se aquele recurso, ele entra na empresa, ele é 100% utilizado na execução do projeto, e é isso que já diz a lei, tá? Mas, quando a empresa vai declarar seu imposto de renda ou fazer os cálculos para pagar os seus tributos do Simples, tá? Aquele valor que ela recebeu não é dedutível, aquele fica por fora. Tá? Digamos, esse é o problema que nós temos hoje na lei do bem. Tá? E isso, para mim, pequena empresa. No caso das ICTs, não tem essa restrição. Tá? A ICT não tem essa restrição. Alguma pergunta mais? Francisco, só para continuando aqui no mesmo tema, acho que esse negócio isso é interessante, esse assunto. Nós citamos 2 exemplos onde a empresa tem ali o seu espaço de inovação quase que voltado para ela mesma. Isso. Então, são pequenas startups e tal, mas, no fundo, é quase que se fosse ela. Mas, tudo ali gira em torno da empresa. A gente poderia, vamos dizer assim, pensar num modelo onde a gente teria, vamos dizer assim, um cubo, um habitat, mas voltado para todas as empresas, voltado para todo mundo, e não voltado para uma empresa específica. E talvez aí, utilizando esses conceitos da inovação, de sei lá, startups, aceleradoras, incubadoras, etc. E vocês veem chance de a gente não, pensar Roberto, não, já vou dizer que não, tá? Já vou dizer. Primeiro caso, tá certo? Um consórcio de empresas para montar um cubo, a gestão seria muito complexa, porque a prestação de contas ficaria muito difícil. Não é um consórcio, tá? Não. Alguém monta e serve para todo mundo. Não, mas a lei do bem, Roberto, a lei do bem, o repasse do recurso é direto para quem vai executar o projeto. Não pode ter um intermediário. Por exemplo, eu não posso passar um recurso, a Petrobras não pode passar um recurso para uma aceleradora. Para a aceleradora, tá certo? Passar recurso, tá certo? Para uma startup. Ela não permite isso. A lei do bem é o seguinte, ela só permite o repasse de recursos para quem vai executar o projeto. Não. Tá? Então, ela pode executar o projeto eu acho que isso aí diretamente, tá certo? Digamos, com aí os centros privados, tá certo? Aí digamos, de Manaus. Roberto, o Silveira falou do nexo do Sebrae. Fala mais próximo do microfone, professor. O Silveira falou do nexo do Sebrae. O Sebrae é um cubo disseminado, tá certo? Não tem uma área específica. Eu acho que se alguém construir um cubo e botar empresas lá, agora a grande empresa pode procurar micro e pequenas empresas ali? Pode, mas lembrar que é para desenvolver o projeto dela. Tá? O benefício é o projeto de P&D dela. Vamos pensar assim, vocês estão dizendo assim, hoje eu não posso pegar uma parte deste recurso do P&D para manter este cubo. Não. Não é isso? Pode. Não pode. Isto é uma coisa ruim ou vocês acham? A lei não permite, mas isso é uma coisa ruim? Ô, Roberto, o grande lance do cubo, Roberto, o grande lance do cubo e do Inovabra ou de outros, tá? É que o operador desses modelos, tá certo? Na maioria das vezes, se uma startup daquelas dá certo, ele compra parte ou compra todo. Tá? Nós já temos grandes empresas, tá certo, que estão loucas, tá certo, para montar seu próprio cubo ou Inovabra, mas só não monta porque tem uma estrutura de P&D própria gigantesca e que não quer se desfazer daquilo.
tá? Ou pelo menos vai desfazer, tá certo? Em médio e longo prazo. Mas a tendência, tá certo? É muita gente, as grandes, tem um modelo parecido com o Cubo, porque você ganha duas vezes. Você ganha porque executa o projeto e ganha, tá certo? Porque aquela empresinha pode dar frutos lá na frente. Parece que este modelo, vamos dizer assim, né, funciona bem para uma super empresa. Ela pode montar toda a estrutura e você fica ali com aquelas pequenas empresas satélites girando em torno dela. Se a gente pensar num modelo parecido com este, mas aonde você tem um administrador que atrai essas pequenas empresas, ali vira um locus, inclusive para outras empresas com diversas tecnologias, com diversos tipos de solução, e não, isso aqui é uma solução só para o financeiro, isso aqui é uma função só para o logístico. Não, ali você pode ter uma diversidade imensa de empresas. Eu acho que você faz um modelo desse meio parecido com o Sebrae mesmo, eu acho. Né? Só que aonde uma parte desse recurso, vamos fazer aqui uma comparação. A área de informática. A empresa investiu numa ICT. Uma parte do recurso que foi investido em ICT, a ICT retira para quê? Para ela se manter. Porque se ela não tiver como se manter, o dia que acabar a lei, acabou tudo. Ela também acaba e vai embora. Então, estou tentando jogar aqui uma ideia da gente ter outros cubos que não sejam cubos de empresas específicas. Roberto, importante é o seguinte, o meu último slide falou que a gente tem a necessidade de aprimorar a lei. E realmente a gente está trabalhando, né? E aí eu acho que boas ideias a gente está precisando também discutir, tá certo? Eu acho que estamos abertos aí a receber contribuições de algumas ideias diferentes. Por exemplo, a gente tem trabalhado muito na questão de que um dos gastos possíveis da empresa poderia ser fundos de investimento que apliquem em startups, tá certo? Então, a empresa colocaria o recurso nesse fundo, ela poderia deduzir na lei do bem e esse fundo aplicaria em startups. Então, essa é uma possibilidade que a gente até tem trabalhado muito, né? Mas a gente está aberto aí a receber contribuições. Eu acho que boas ideias, né? Nós estamos, eu e o Silveira e a Maria Lúcia, tem um grupo de trabalho. Eu acho que a gente pode discutir e receber essas ideias, porque eu acho que eu mostrei também ali que é fundamental a gente trabalhar nesse aperfeiçoamento, certo? Maravilha. Sempre é importante arejar o sistema. E boas ideias a gente precisa ouvir e discutir e receber. Tá? Então, estamos abertos, vamos discutir. Porque é a hora, a gente está aí discutindo esse processo, então vamos abrir essa possibilidade. Maravilha, muito obrigado. Vamos abrir para alguém que queira fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Roberto. Posso começar? Sim, claro. É para o Silveira. Silveira, pegando o gancho aí do que você estava falando, que ainda é uma problemática a empresa investir numa micro e pequena empresa, porque esse investimento na micro e pequena empresa vai constituir receita naquela empresa de pequeno porte, aí ela pode até ultrapassar lá o limite, né? A minha pergunta seria... A própria lei, a lei da micro e pequena empresa, aquela lei complementar 123, ela já veda isso, entendeu? Uhum. Na realidade, ali que é a vedação, ali que vedou. A gente já tem esses dois filtros aí, tá certo? Que é filtro passa nada. Então, a minha dúvida, na verdade, eu fiquei com dúvida porque eu olhei o decreto, lá o decreto 5.798, no artigo 7º, o parágrafo 2º, e lá o decreto, ele fala que essas importâncias recebidas por essas micro e pequenas empresas não constituem receitas, né, para elas. Então, se não constituem receitas, não somariam nesse montante.
O que vocês estão dizendo é que a Lei Complementar 123 traz o oposto disso e diz que sim, constitui receita? Eu não entendi, fiquei com essa dúvida. Não pode, mas, Jaqueline, por favor, anota aí a instrução normativa número 1187 de 2011. Tá. É a instrução normativa da Receita Federal sobre o capítulo 3º da Lei do Bem, que é a própria Lei do Bem, né? Então, por ser o nome, né, instrução normativa, ele traz um linguajar bem mais simples, tá? E bem mais... a gente entende melhor, tá certo, essas questões. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada, tá? Nessa instrução normativa número 1187, de agosto de 2011. Tá? E aí resolve bastante essas coisas de vocês aí. Secretaria da Receita Federal, é isso? Isso. Tá, mas então significa que tudo que a microempresa, a startup recebe, constitui receita. Isso. Faz parte Isso. do rol de receitas dela. Se ela Mesmo que nesse decreto, Isso mesmo mesmo. que no decreto 5.798 diga que isso Mas não lá no constitui decreto e receita na para lei, ela. ele diz lá nos parágrafos seguintes, tá certo? Que não se aplica aquilo lá, tá? Ele fala isso, lá na frente ele diz, olha, isso não se aplica àquelas empresas lá. A empresa do Simples. E nós agora... Eu estou lendo aqui no decreto, tá? A que eu li foi assim, ó. As importâncias recebidas na forma do caput deste artigo não constituem receita das microempresas e empresas de pequeno porte, nem rendimento do inventor independente, desde que utilizadas integralmente na realização de pesquisa e desenvolvimento da inovação tecnológica. Então, quando eu pego simplesmente esse parágrafo 2º do artigo 7º, ele diz que a empresa pode investir agora, com a Lei do Bem em microempresa. Seguinte, por favor, leia o seguinte. Na lei. Tá? O problema é quando elas apuram com base no lucro real, né? Não, no lucro real não tem problema nenhum. Não serão dedutíveis na apuração do lucro real e na base de cálculo. Pronto. Pois é, eu permaneço com a minha dúvida, porque se ele não vai constituir receita e também não vai ser dedutível do imposto de renda, ok, ele não entra em nenhum dos dois lados. Se eu não entro com esse montante na minha base de cálculo de receita, eu também não entro com essas despesas correspondentes lá dentro, né? Porque não tem tributação. Jaqueline, a instrução normativa vai te esclarecer isso. Vai. É muito baseada na lei complementar, que a lei complementar veda, tá certo? E a instrução normativa vai ser bem clara em que ela vai dizer que para a empresa que está no Simples, isso que ela receber da grande empresa vai ter que ser, entra como tributável. Tá bom. Eu vou dar uma olhada lá. Obrigada. Pode olhar que vai te esclarecer. Viu, Jaqueline? A lei é de 2005, né? E essa lei complementar 123, ela é de 2017, 18? Ela é bem 18, nova. eu acho. 18, tá? A restrição vem daí, tá? Vem daí. Ok. Mas a gente está tentando reverter isso, tá? Estamos trabalhando para isso. Tá. E, Roberto, pegando o gancho naquilo que você falou sobre essas infraestruturas para ambientes de inovação, como o Cubo, Inovabra e os outros, eu entendo que, sim, eles podem ser beneficiados indiretamente pelas startups que lá estejam presentes, porque se a empresa contratar a startup para desenvolver alguma coisa para ela dentro de um espaço desse e ela fizer o aporte do recurso na startup, a startup que paga para utilizar aquele recurso, essa despesa que ela paga da infraestrutura para o ecossistema de inovação, para manter o ecossistema de inovação, ela vai declarar como despesa dentro do projeto. Então, de forma indireta, esses ambientes se beneficiam também. Não tem problema, não.
Mas aí entra a despesa para a grande empresa e entra como valor do projeto. Sim, entra no projeto de P&D. Isso é possível. Vamos? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem certeza, pessoal? Ninguém quer falar mais nada? Seja o pessoal de ICT, seja o pessoal de Entenderam tudo ou não pequena entenderam nada? empresa, lá o Calil da FINEP, o Rodrigo da FINEP, tá? Tá todo mundo satisfeito, pô? A dúvida a gente tem bastante, né, Silveira? Mas eu tenho uma dúvida aqui, não sei se vocês podem me ajudar, Claro, porque pô. a lei fala de despesas operacionais, né? É. Despesas operacionais, dispêndios. Deixa eu abrir aqui P&D. a lei do bem. Deixa eu abrir aqui a lei do bem. Dedução do valor correspondente à soma dos dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento, com inovação tecnológica, classificáveis como despesas operacionais pela legislação do imposto de renda. Isso. Tudo bem? Isso. É. Mas o dispêndio, tem um dispêndio com desenvolvimento e a empresa não precisa classificar ainda como despesa operacional. Ela joga como intangível, né? Ela vai acumulando intangível, é um dispêndio, tá? É um desembolso, tá? E a partir do momento que ela começa a vender o produto ou disponibilizar o produto no mercado, ela vai, com o tempo, amortizando aquele intangível. Esse dispêndio, ele também é dedutível? Olha, ou somente mesmo aquilo que é classificado como despesa operacional? Recomendo você dar uma olhada com relação a essa questão de depreciação e amortização na instrução normativa, tá? Também ela fala sobre isso. Agora, você tem que ver, tá certo? Se essas despesas que nós chamamos de investimento se classifica, tá certo, como despesa operacional em atividade de P&D, conforme está na lei do imposto de renda. Tá? É despesa operacional com atividade de P&D. Isso está, se eu não me engano, Calil, é no artigo 53 da lei do imposto de renda. É uma lei antiga, tem mais de 50 anos, de 1964. Beleza, vou dar uma olhadinha lá. E a lei do bem, tá certo? A lei do bem, tá certo? Ela é toda em cima da lei do imposto de renda. É um adendo que se deu à lei do imposto de renda. Seria importante vocês... Porque a gente recebe muitos questionamentos, né? Tanto as ICTs quanto as micro e pequenas empresas que estão presentes aqui no seminário têm um conhecimento, tá certo, dos benefícios da lei do bem, que são muitos benefícios, como vocês podem ver aí. O mais conhecido, obviamente, é esse do imposto de renda, mais 60%, mais 80%, mais 60%, mais 100%. Mas também tem, tá certo, IPI na aquisição de máquinas e equipamentos, que no caso de Manaus não teria problema. Tem a depreciação integral, hein? Integral, tá? Na hora da aquisição, para P&D. Tem amortização, tem isenção, tá certo, do imposto de renda na remessa de recursos para o exterior. Isso é ótimo, cara. Para tu fazer remessa hoje, a tua tabela do imposto de renda vai até 27%. Se tu for remeter $100, tá, para manter uma patente lá fora, tu já deixa no Banco Central 27%. E a lei do bem te dá essa vantagem. Muita gente usa. Então, é importante, tá certo, que vocês conheçam a lei do bem na hora de contratar um projeto junto às empresas aí da região. Porque, às vezes, a empresa não conhece tudo. Ela só conhece a parte de imposto de renda e contribuição social. Mas tem outros benefícios.
Perfeito, perfeito. Tá? Oi. O nosso trabalho aqui da FINEP, vocês já conhecem, né? A FINEP ela apoia pesquisa, desenvolvimento e, basicamente, os gastos com projetos da FINEP, principalmente na questão do reembolsável, né? Eles são bem fáceis, né, de classificar como dispêndio com inovação tecnológica, por conta do nosso vilão, né? Do que a gente atende, né? Então, as empresas sempre nos questionam, nos perguntam quais são os benefícios adicionais, além de, claro, né, você investir em inovação, né? É muito importante. Uma das nossas parcerias com a FINEP, que nós tentamos lá com o Rodrigo Fonseca, era exatamente nessa linha. É tentar utilizar a lei do bem junto com os instrumentos da FINEP, tá certo? E aí facilitaria até o processo de identificação de que aquilo era um P&D para a lei do bem. Então, isso a gente pode evoluir também. Quer dizer, a gente estava já discutindo, né, com o Fonseca, o Rodrigo, na época, para tentar fazer essa parceria, Lei do Bem, FINEP, juntando os instrumentos de crédito e até instrumentos não reembolsáveis que, porventura, a FINEP possa utilizar. Obrigado, companheiro. Eu ia fazer uma pergunta justamente sobre essa questão de empresas que recebem recursos não reembolsáveis, né? Ou outros benefícios, como lei de informática, se é preciso separar. E um pouquinho, acho que falar um pouquinho do procedimento, como é para entrar com a requisição e o pedido, quanto tempo leva o processamento desses procedimentos. É Rodrigo aqui, Rodrigo de Lima, da FINEP, falando. Lei do bem não depende de nenhum pedido, tá certo? A empresa ela gasta, né, nos seus projetos de P&D, claro que só vai ter a necessidade de, no ano seguinte, apresentar o formulário, né, preencher o formulário para ser verificado, tá certo? Então, não tem prazos, não tem nada na lei do bem. Ela só se dá dentro do ano fiscal. Então, a empresa vai gastando os recursos de P&D, vai abatendo dentro do projeto já aprovado por ela, que ela está desenvolvendo. Então, não tem prazos, não tem pedidos, não tem necessidade de cadastrar alguma coisa, nada. Ela só, como eu disse, é muito semelhante ao imposto de renda da pessoa física. No ano seguinte, ela só vai mostrar onde gastou, tá certo? E, em tempos normais, esse preenchimento tem o prazo até dia 31 de julho do ano seguinte. Agora, com a pandemia, né, a dificuldade, a gente estendeu esse prazo para 30 de novembro, excepcionalmente esse ano. Mas o normal seria 31 de julho do ano seguinte. A empresa ela vai dizer, olha, eu fiz 10 projetos de pesquisa e desenvolvimento e ele submete para serem verificados, ver se cumpre o que diz a lei. Que o que diz a lei é o seguinte, eles têm que gastar em atividades que mostrem risco tecnológico, tá certo? Atividade de risco. Ô, Rodrigo, é muito simples, Rodrigo, como o Campanholo falou. Uhum. Se você vai ao médico, tá certo? Um dentista, não precisa você perguntar para a Receita e nem para o Ministério da Saúde. Você faz o gasto e no outro ano você lança no imposto de renda. Se você vai investir em P&D, tá certo? Você realiza o investimento, no outro ano você lança no seu imposto de renda. Se ultrapassar aquele 100%, se ultrapassar, você, e que você quiser, você declara na lei do bem o adicional, tá? Que é aquele adicional até 60, até 80 e até 100. Mas não tem habilitação, não tem anuência prévia, tá certo? Não tem nada, tá certo? Antes, é tudo depois. Tá. Deixa eu reformular, então. Aqui, no paralelo com o imposto de renda,
A gente submete a declaração e a Receita faz uma análise daqueles gastos. Eventualmente, ela diz, olha, você colocou aqui educação a mais e tal, o sistema... E aí eles devolvem para ajustes ou glosa. Vai ter um processo semelhante assim? Vai. Só que a gente analisa os projetos pelo mérito, se é um projeto de pesquisa, um projeto de desenvolvimento, a gente analisa pelo mérito, e também se os dispêndios, tá certo, estão de acordo, tá certo, com a execução do projeto. Os dispêndios com recursos humanos, com compra de equipamento, de insumos, esse tipo de coisa. Só isso e nada mais. Perfeito. Professor, voltando lá ao último item do seu slide, qual que é a janela que a gente teria aí para apresentar alguma sugestão? Porque tem um projeto de lei hoje já alterando, um projeto de lei no Senado e o Ministério... Estamos trabalhando num grupo, né? Queremos trabalhar também nesse projeto de lei do Senado, queremos discutir com a assessoria do senador Exalci, mas quer dizer, a janela não é muito grande. Esse grupo de trabalho aí tem mais uns 70 dias para ter tudo terminado, tá certo? E no caso do projeto, a gente quer trabalhar também sugestões aí nos próximos 45 dias, encerrar todo esse processo. Perfeito. Então, eu diria aí que os 15 dias aí seria um termo razoável. Final do mês. Mais que isso. Para a gente, eu acho que é muito interessante. A gente tem trabalhado com outras ideias, né? Vocês que estão aí, né? A Zona Franca de Manaus tem suas características, então pode ter alguma coisa que a gente não está enxergando. Então, é importante arejar e receber alguma contribuição. A gente pode fazer uso aí nesse aprimoramento. Eu achei que... aliás, outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte: as empresas que têm hoje os benefícios da Lei do Bem, é público o nome dessas empresas ou não? Silveira, queres falar? Não, nós não disponibilizamos, viu, Roberto? Ainda não. Ainda não. Existe uma publicidade quando a gente faz a análise a gente procede uma análise dos projetos, né? Então, a hora que a gente publica o nome das empresas que a gente está fazendo análise, mas isso fica disponível, mas é praticamente para avisá-las que a análise foi realizada. Porque o processo que a gente usa para fazer análise é um sistema dedicado que só as empresas e o MCTIC têm acesso, né? Quando agora, por exemplo, elas estão inserindo os dados daquilo que elas investiram em 2019. Então, elas inserem os dados em 2020. Nós estamos acompanhando, tem umas 180 empresas que estão inserindo os dados dos projetos que elas fizeram ano passado. Tá? Então, não tem uma publicidade na hora que a gente emite o relatório, né, Silveira? Se eu estiver enganado, você me corrige. Sai o nome das empresas na emissão do relatório. Aí se torna disponível, torna público quando a gente emite o relatório final. Isso. Tá. Então, vamos dizer assim, provavelmente o último relatório que vocês têm é de 2018, é isso? Não, publicado nós temos 2014, mas vamos publicar a qualquer momento 2015. Agora, Roberto, é o seguinte, eu sei que é cansativo, tá certo, para uma empresa ou para uma ICT, mas nós publicamos, como a Lúcia falou, tá certo, 100% das empresas que já tiveram seus projetos analisados, tá? Então, por exemplo, as consultorias, tá? As consultorias, elas sabem, tá certo? 100% das empresas que usam a Lei do Bem, tá certo? Hoje,
porque ela vai lá, tá certo? Isso está lá no nosso site, tá? Isso é uma pilha que a gente vai acumulando. Nós já publicamos 520, são 520 empresas referente ao ano de 2017. O nome está lá. Uhum. Tá? O nome está o CNPJ. Tá. Então, quando nós concluirmos a análise, nós publicamos 100%, tá certo? Das empresas. Agora, a gente não pega, tá certo? Ano após ano, quando recebe o relatório, junta razão social, CNPJ e, digamos, sei lá, o Estado, e publica. A gente não faz isso. Por ordem alfabética, a gente não faz isso, tá? Entendo. Roberto, eu queria agradecer aí, estão me chamando para outra reunião. Perfeito. Tá? Eu Isso, agradeço aí o convite e fico sempre à disposição, né? E seria muito importante receber de vocês aí sugestões. Eu acho que arejar o sistema é muito importante. A gente está aberto. Eu acho que essas reuniões elas podem ser frutíferas para isso, né? Receber essa realimentação. Então, eu gostaria mesmo de agradecer aí essa oportunidade e a gente está à disposição. A FINEP lá também, se tiver interesse de a gente trabalhar junto, nós já fizemos muito na região sul e sudeste, eventos, então estamos abertos aí para realmente ajudar. Que se quer realmente uma lei do bem cada vez mais utilizada e que mais e mais empresas possam fazer uso, e aí sim, eu tenho certeza que nós poderemos ser um país muito mais ser competitivo e muito menos dependente de commodities. Então, temos tudo aí para ajudar, tá certo? Obrigado a sair. Muito bem, professor. Nós é que agradecemos aí a participação de vocês mais uma vez. Eu acho que esse é um primeiro encontro de outros aí que a gente vai voltar a falar com vocês sobre essa questão. Tá bom. Então, aberto, tá? Eu tenho que sair. Desculpe, tá eu ótimo. vou sair agora, tá? Excelente. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Foi muito elucidativo. Muito obrigado. Parabéns. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta aí para a Lúcia e Francisco? Não seria bem uma pergunta. Eu sou Luiz Carlos, sou do IFAM, o Instituto Federal de Educação do Amazonas. Só para dizer o seguinte, não temos uma pergunta ainda, que estamos deglutindo, digerindo esse material, porque para nós eu diria o seguinte, enquanto ICT, nós estamos estabelecendo uma cultura interna, então a gente vê que hoje os projetos de P&D já estamos alavancando bem, mas aproveitando, lançando mão desse mercado do CAPDA, né? da SUFRAMA. Mas nós vemos que tem um público grande que nos procura, que é voltado à lei do bem. O que nós estamos fazendo exatamente é isso, é aprendendo como dar essa segurança, porque nós, enquanto ICT pública, nós temos tido esse cuidado de ser o máximo prudente possível para levar essa segurança, como aqui perguntou aqui o Rodrigo, perguntou o problema da glosa. Eu acho que todos têm, a gente quer dar uma segurança e participar desse processo. Sabe, temos aqui... Oi, professor. Luiz, eu acho que antes de você ficar... Ele sumiu? Está ouvindo? Não, estou ouvindo. Está do seu lado. Antes de você ficar preocupado, a primeira coisa é o seguinte, o Estado do Amazonas já tem lei de inovação? Não, pelo Estado não, né? Pelo Estado acho que não foi publicado ainda. Temos sim, desculpa interromper, nós temos sim a legislação de inovação, mas essa legislação ela está precisando de uma regulamentação final aí, mas ela já tem, já existe a lei, tá? Até a FAPEAN que faz acompanhamento. Pronto, esse já é uma boa resposta. Eu estou muito satisfeito com isso. A próxima é o seguinte, essa instituição que você falou, Luiz, sim, já tem política de inovação instituída e publicada? Já. Esse foi recente, já tem uma nossa política de inovação final do ano publicada. E então, nós temos incubadora de empresa, então... E o queijo para executar projeto de P&D. Tá nós certo? Estamos, inclusive com a nossa incubadora tradicional... A lei é clara, que a responsabilidade, porque qualquer coisa, glosa, tá certo, ou outra qualquer, é da empresa
beneficiária, tá? Então, no acordo que vocês vão fazer com a empresa, tá certo? Lá deve ter as cláusulas, tá certo? Que dê a garantia para você e garantia para ela, tá? Perfeito. Imagina só que você, tá certo, é o coordenador de um projeto com uma empresa da região. No meio do projeto, você teve uma bolsa aprovada para ir fazer doutorado e passar 14 anos, sei lá onde, fora, e abandona o projeto. A responsabilidade não é da empresa, isso tem que estar previsto, tá certo? No convênio e no contrato que você fez com a empresa. Então, por isso que é bom ter a política de inovação já publicada, tá? Então, eu acho que vocês estão aptos a usar a lei do bem. Agora, voltando lá ainda à questão do Nexus, Roberto, eu acho que a Federação das Indústrias aí do Estado do Amazonas poderiam, tá? Já que aí tem SEBRAE, né, estimular a execução de projetos com micro e pequenas empresas da região, inovadoras, utilizando o Nexus, só que centralizava aí na FIEAM ou no próprio SEBRAE aí da região. Isso é fácil de fazer, é fácil de implementar, não tem gasto com aluguel, não tem gasto com uma secretária, não tem gasto com nada, tá? A única coisa, tá certo, é usar o Nexus nacional. Se vocês derem uma olhada lá, tem empresa cadastrada no Nexus de todos os estados do país. Eu concluindo, só para concluir um pouco a minha não seria bem a dúvida, só explicar um pouco da nossa prudência. Então, hoje nós estamos com empresa, incubadora de empresas, temos já um centro de referência sendo montado em P&D, com algumas atividades. Então, ou seja, o que nos falta hoje exatamente é credenciar o nosso público interno, nossos servidores, para a gente atender a demanda, porque ela é vasta. Então, nós estamos sendo cuidadosos nisso, acho que nós estamos analisando aqui, com o objetivo até de potencializar nossas ações do interior, que nós temos uma capilaridade boa. Eu falo por mim, não falo pela instituição hoje. Vocês têm um NIT aí na região que possa fazer esse trabalho entre a ICT e o setor privado? Nós temos o NIT também na nossa instituição. Nós estamos, com todo o alicerce preparado, com a política, nós estamos construindo agora a política de empreendedorismo interno, esperamos até o mês que vem, no máximo agosto, já está com a nossa política já de empreendedorismo. Apesar da política de inovação, traz empreendedorismo e inovação. Nós queremos regulamentar isso, inclusive com a prestação de serviços. Então, nós vemos que nós estamos nos estruturando. Temos a sorte, foi até um presente, assim, dizendo até do Celso, que o nosso procurador jurídico, ele veio da SUFRAMA, então isso tem uma bagagem excelente sobre essa questão. Então, o que eu vejo hoje, para o nosso caso como ICT, é prudência. E confesso que estarei digerindo bem esse material e no próximo encontro, com certeza, estaremos aqui com mais elementos para substanciar a nossa fala, inclusive. E obrigado por toda a explanação, tá, Silveira? Eu vou até falar aqui com o Roberto, com o Calil, com o Rodrigo, vocês e outras, e tem mais ICTs, aí só ICT, tá? Para, se vocês tiverem disposição, e nós temos, tá certo, ainda nesse ano de 2020, a gente fazer um evento semelhante a esse, tá certo? Só para tratar, tá certo, de inovação pelo lado do marco legal de inovação. São essas coisas que falamos aqui, que é de política de inovação, tá certo? De aproximação com o setor privado, qual o papel de cada um. Viu, Roberto? Isso é muito interessante. E aí vocês têm a federal, tem a estadual, tem alguma privada? As ICTs privadas, independentes, muitas, né? Eu acho que tem várias. Tem várias. Né? Umas 30 em Manaus, né? Então, a gente poderia fazer um evento, tá certo, voltado, tá certo, só para a inovação de como, tá certo, a ICT tem que se estruturar para fazer a captura de projeto, tá? Porque ela tem, tá certo, que digamos, está pronta para dar segurança para a empresa. E aí, vocês poderiam envolver também a Secretaria
deve ter uma secretaria estadual de educação superior, sei lá o quê, de ciência e tecnologia. Deve ter, não é isso? Como é que está a FAP aí de Manaus hoje? Está atuante? Sim. Alguém sabe dizer da FAP? A FAPEAN, a nossa fundação, inclusive, já que alguém fez a menção, que ela está assim, coordenando a política de inovação. Seria isso, Jaqueline? Eu vi assim. Porque eu diria o seguinte, nós temos um professor, o nosso pró-reitor de pesquisa, ele é assim uma sumidade, tem participado, tem inteirado, então temos construído bem essa ação. Então, eu vejo que o ecossistema em Manaus ele está assim, e nesse momento desafiador que nós temos, enquanto instituição pública, nós temos uma responsabilidade estadual. Essas verbas nossas do CAPDA, eles focam mais só na capital. E nós precisamos interiorizar esses recursos, essas ações. E nós vemos que a Lei do Bem ela vem nos ajudar muito a levar esses recursos para o interior do Estado. Ótimo. Então a gente... Cara, fica aí, tá certo, a sugestão, tá certo? Nós estamos dispostos, tá? Estou falando aqui pelo Campanholo e pela Lúcia, tá? Se vocês, tá certo, tiverem interesse, aí o Calil, talvez junto com o Roberto, né, mais o Rodrigo e outros mais, tá certo? Poderiam, tá certo? E aí, Calil, se você quiser colocar o pessoal lá da região, tá? Fica à vontade. Pessoal do Pará, pessoal de Roraima, Amapá, Rondônia, Acre, aí coloca tudo. Francisco. Francisco, o Manaus um ecossistema de inovação fantástico, viu? Com muitas empresas, institutos de ciência e tecnologia públicos e privados, tá? Eu diria assim que é o mais avançado e muitos quilômetros na frente da região norte, tá? Eu diria até que é avançado até em relação a outras regiões do país. Manaus, com certeza, é bem avançado, sim. Essas reuniões tipo vídeo aqui, elas são ótimas porque elas dão muita agilidade. Mas assim que passar essa complexidade pandêmica aqui, nós vamos convidar vocês para ir a Manaus, que eu acho que já faz muito tempo que vocês não vão. Vocês veem como aquilo ali está diferente e existe uma atividade de inovação pujante ali, viu? Falando agora de inovação, pessoal, tem que envolver o pessoal do Estado, tá? A Federação das Indústrias, a FIEAN aí, a FAP, no caso a FAPEAN aí do Estado de Manaus. Nós aqui temos a Secretaria de Ciência e Tecnologia aí de Manaus, e do Amazonas, tá? E por aí vai, tá? Nós temos uma relação aqui com a FAP, tá? Eles até coordenaram um programa nosso chamado Programa Centelha, onde as FAPs de cada estado foram associadas. A FAPEAN coordenou isso, um programa de subvenção econômica para a criação de empresas, aconteceu ano passado. Temos boas relações também com a Federação de Indústria. Acho que eu e o Calil podemos até coordenar esse próximo encontro, parametrizado aí nos marcos legais da inovação, na lei de inovação, e a gente tentar marcar isso para os próximos horizontes de 2 meses, eu acho interessante. Olha, a propósito, que eu vi que só deslocou na tela aqui, né, Rodrigo? Temos até um dos vencedores aqui do Centelha, o Expedito Belmont. Agora ele abriu a câmera, né? Então, é uma honra para nós, o Expedito estar aqui. Então, é um egresso do IFAM, então tem uma propriedade grande aí, o Expedito, que honra vê-lo aqui. E que bom vê-lo também. O Calil já vimos algumas apresentações também. Mas sabe, Francisco, você passou esse número aí de 70, 80 empresas aí do Polo Industrial de Manaus que são beneficiárias da Lei do Bem. Eu acho que isso deve representar menos de 15% das empresas do Polo. Você vê, eu não sei se é um desconhecimento das empresas, se é preguiça de procurar o benefício, se acha que é difícil, né? Mas eu acho que temos aí também, nós aqui, ICTs e as startups, um trabalho a ser feito até junto dessas empresas. Ok, vamos fazer esse muito trabalho. Muito bem, pessoal. Vamos caminhando aí, então, para o final. Agradecer aí mais uma vez
os nossos amigos e parceiros aí do Ministério da Ciência e Tecnologia e vamos tomar nota aqui desse trabalho que a gente tem que ser feito, e tendendo aí, talvez a gente faça aí mais um bate-papo agora entre nós outros para levantar alguns pontos de contribuição para o aperfeiçoamento dessa legislação, como foi colocado. Roberto, né? vou passar os links para algumas informações que estão disponíveis na página do Ministério, mas eu te passo os links, porque daí facilita a busca, aí você repassa para todo mundo. Maravilha, eu repasso para todo mundo. Pode deixar. Seria ótimo. Roberto, foi gravado esse nosso... Sim, foi gravado. Nós gravado. vamos deixar disponível para quem não pôde participar. Ótimo, mas tem que também que divulgar, cara. Tá? Aí na região. Sim, pessoal. sim. Muito bem, então. Então, ok. Excelente. Um abraço a todos e muito obrigado aí mais uma vez. Então, obrigado. Obrigada, pessoal. Roberto, depois você pega meu contato no chat, por favor. Tá bom? Perfeito. Me passa os dados. Já está aqui, já estou vendo aqui. Então, salva, Obrigado, me manda aí, uma mensagem para eu gravar a sua depois. Tá bom? Ok. Tá ótimo. Perfeito. Um abraço para vocês todos. Silveira, Abraço. Tchau, tchau. Boa tarde. abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.